Bom dia a todos. Vamos dar início à nossa 86ª sessão ordinária da Primeira Câmara de Julgamentos. Presença aqui na sala de sessões dos conselheiros Wilson Azevedo, Regina Villanova, conselheiro Pedro Henrique Sotolani e eu, conselheira Josiane Oliveira na presidência, servidor Márcio Pinheiro, secretariando a nossa sessão. Por videoconferência, doutora Bianca Ormandi, procuradora do Estado, doutor Gabriel Augusto de Andrade, representante da empresa, representante do consórcio Linhão, e sejam todos bem-vindos, vamos dar início à análise dos processos que estão pautados para hoje, registrando também a doutora Mariana Carneiro acompanhando a nossa sessão. Vamos iniciar pelo recurso voluntário 20.367, consórcio Linhão, processo de relatoria da conselheira Regina Villanova, comparecer nos autos, doutora Bianca Ormandi. Peço à conselheira Regina a leitura do relatório. Bom dia, presidente. Bom dia, conselheiros. Relatório. Os autos versam sobre o auto de infração e notificação fiscal, AINF 092, 019, 510, 00156, dígito 9. Lavrado contra o sujeito passivo, consórcio Linhão Pará, lote 23, em 9 de maio de 2019, com a descrição da seguinte infração tributária. O sujeito passivo deixou de recolher ICMS correspondente à diferença entre as alíquotas internas e interestadual, relativa à operação com mercadoria destinada a consumidor final. ICMS cobrado com base na solidariedade prevista na Lei Estadual 8.315 de 2015 e na proporção prevista na mesma lei, respeitando as alterações introduzidas pela Emenda Constitucional 87 de 2015. Foram verificados e considerados no levantamento os pagamentos realizados pelo remetente interestadual referentes ao diferencial de alíquota, assim como os pagamentos realizados pelo destinatário paraense. A autoridade fiscal atuante enquadrou a infringência na legislação tributária, na Constituição Federal, artigo 155, parágrafo 2º, inciso 7º e 8º, na Lei 8.315, o artigo 2º, decreto 4.676, de 2001, os artigos 22, 35, 36 e 108, no seu inciso 2º, na Emenda Constitucional 87, 2015, na Lei Estadual 8.315, nos seus artigos 2º, 5º, 6º, 7º e 8º, combinados com o convênio ICMS 5291, cláusula 1ª e 2ª, e aplicou a penalidade do artigo 78, inciso I, letra E, da Lei 5.530, de 89. O sujeito passivo foi notificado do AINF por via postal, apresentou impugnação tempestiva. A Julgadoria de Primeira Instância, analisando as alegações da defesa, com o objetivo de subsidiar o julgamento e possibilitar ao sujeito passivo o exercício da ampla defesa e do contraditório, solicitou que os autos fossem baixados em diligência. Em resposta à solicitação do órgão de julgamento, a autoridade fiscal atuante apresentou o relatório de diligência, consta aos autos as folhas 52 e 53, tendo refutado de forma pormenorizada todos os itens alegados pela empresa, informando que não fazem parte do cálculo do ICMS devido. O sujeito passivo foi notificado do resultado da diligência e permaneceu silente. Os autos foram encaminhados para julgamento. A Julgadoria de Primeira Instância, após análise dos autos, julgou procedente o AINF e declarou devido o crédito tributário. Fundamentou sua decisão considerando que a infração cometida está comprovada nos autos, que a infração está demonstrada pelos anexos e mídias digitais e relação de notas fiscais sujeitas ao diferencial de alíquota, e que a atuação está embasada na legislação estadual. Intimada da decisão singular, autuada interpôs recurso voluntário, em 16 de fevereiro de 2023, reforçando os mesmos argumentos trazidos em sede de impugnação. Acrescentando o item que há um grave erro de cálculo, o relatório que serviu de base de cálculo na atuação, na medida que aponta um saldo devedor de DIFAL de R$ 159.273,14, quando a soma suposto saldo devedor das 64 notas fiscais autuadas seria R$
R$ 45.148,82. Aduziu em suas alegações de defesa o acordo 7653 da segunda CPJ, que foi transcrito no relatório. O ato contínuo, o sujeito passivo reitera o ponto de alegação da inexigibilidade do DIFAL em face da empresa de construção civil, aduzindo a inteligência da súmula 42 do STJ, e que, segundo o sujeito passivo, esse item não foi rebatido pelo julgador de primeira instância. Aduz que se trata de empresa de construção civil, não contribuinte do imposto, sendo incabível cogitar qualquer solidariedade no caso concreto. Com efeito, como se observa nos atos constitutivos da recorrente, sua constituição se deu com o objetivo exclusivo de executar obras de infraestrutura relativas ao lote 23, arrematado pela Equatorial Energia S.A., no leilão de transmissão da ANEEL. Por fim, requer a reforma da decisão de primeira instância, de modo que seja reconhecida a insubsistência do crédito tributário. Na forma regimental, os autos foram distribuídos à ilustre procuradora do Estado, doutora Bianca Ormandes da Cunha, representante da Procuradoria-Geral do Estado, que, após a análise dos autos, apresentou seu parecer opinando pelo conhecimento e improvimento do recurso voluntário. Na sequência, os autos foram distribuídos à conselheira relatora. Os autos foram pautados para julgamento na primeira CPJ, em 20 de 9 de 2023, com pedida de vistas do conselheiro Antônio Aleixo. Retornou para a pauta do julgamento no dia 25 e, por proposição do conselheiro Antônio Aleixo, foi convertido em diligência. Do resultado da diligência, a autoridade fiscal apresentou o relatório com um novo demonstrativo de crédito tributário no valor de R$ 100.458,95, atualizado até a data da lavratura do auto. O sujeito passivo foi notificado do resultado da diligência via DEC, em 6 de 6 de 2024, e apresentou a manifestação, solicitando em preliminar que seja reconhecida a insubsistência do crédito tributário decorrente do manifestado erro de cálculo do relatório fiscal, que serviu de base para a atuação, e reitera as razões de mérito, aduzindo a súmula 432 do STJ. Na forma regimental, os autos retornados à ilustre procuradora, Bianca Ormandes da Cunha, para nova manifestação e, após análise dos autos, reitorou seu parecer pelo conhecimento e improvimento do recurso voluntário. É o relatório, presidente. Obrigada. Obrigada, conselheira Regina. A doutora Bianca se manifestou as duas vezes que o processo foi OTAF, né? Eu peço a manifestação da doutora Bianca. Eu ratifico integralmente meu parecer em ambas as oportunidades pelo conhecimento e improvimento do recurso. Obrigada. Só um registro, né, na parte final do improvimento. A doutora Bianca faz a indicação, com a dúvida aqui com a conselheira Regina, faz a indicação de que a diligência apenas corrigiu a questão do cálculo e não alterou As conclusões. Situação, tá? A ocorrência descrita no AI. Nesse sentido. Presente na sessão, o Gabriel Andrade, representante do consórcio Opinião. Na forma regimental, o senhor dispõe de um tempo de 15 minutos para apresentar suas considerações. Fique à vontade. Obrigado, presidente. Bom dia a todos. Bom dia aos conselheiros, conselheira Regina, relatora, doutora Bianca. Vou ser muito breve. Tive a oportunidade de sustentar oralmente antes da determinação da diligência e agora com os autos retornando para julgamento, acho que consigo ser bem objetivo aqui. Primeiro ponto, em relação justamente ao erro de cálculo, né, e que foi objeto da diligência, acho que o fiscal ele foi bastante preciso, reconheceu que havia sido que as planilhas que serviram de base para a autuação continham erros de soma, né, simples erros de soma, deixaram de ser considerados no momento de transposição para o auto de infração, e ele apontou na diligência, né, expressamente, que o valor a ser
o valor devido, né, no entendimento da fiscalização, era bastante inferior, bastante reduzido àquele original, né? Então, a autuação, ela reconheceu a redução do principal, da cobrança de principal, de 153 mil para 38 mil, né? Grande parte disso porque havia desconsiderado os cálculos e também, bastante diligente, o fiscal apontou que já tinha havido cobrança de 2 notas fiscais por meio de termos de apreensão e depósitos, TADs, né? E que também foram deduzidos do auto de infração para justamente evitar a cobrança em duplicidade, né? Então, em relação a esse ponto, o nosso primeiro pedido é que, de acordo, né, com a legislação estadual, sejam reconhecidos os erros de cálculos e aí seja dado provimento, em parte, ao recurso, pelo menos, né, nesse ponto, para que seja reconhecida a exclusão do crédito tributário excedente, aquilo que excede ao novo cálculo da diligência, e que, como foi exposto em nossa manifestação, o fiscal de fato reconheceu o erro do cálculo. Pois bem, em segundo lugar, e aí tratando do mérito especificamente, né, foi algo que já tivemos oportunidade de falar, mas acho que é extremamente importante reiterar aqui. Consórcio Linhão, um consórcio constituído única e exclusivamente para desempenhar obras relacionadas à linha de transmissão, lote 23, que foi ganho, né, pela Equatorial e, portanto, contratou o consórcio para que executasse essas obras ali na região, se não me falha a memória, de Marituba, Castanhal, uma obra bastante extensa, né? E o consórcio foi constituído única e exclusivamente para isso, né? Portanto, o desempenho das atividades de construção civil é o único objeto social, é a única atividade desempenhada pelo consórcio. Nós sabemos toda a discussão que envolve, principalmente aqui no TARF, a aplicabilidade da súmula 432 do STJ, se ela continuaria válida ou não depois da emenda constitucional 87, né? E aí, de novo, indo bem direto ao ponto, é nosso entendimento que o TARF reconhece, o Pleno, sobretudo, reconhece que, em relação aos insumos adquiridos pelas empresas de construção civil, como no nosso caso, os insumos destinados às obras de construção civil, eles não estariam sujeitos ao ICMS de FAO, mesmo após a emenda constitucional 87, né? Diferentemente de materiais de uso e consumo, enfim. E aí, tratando especificamente dos insumos, nós fizemos prova, nós trouxemos documento, as notas fiscais mesmo deixam muito claro. Estamos falando aí de materiais como tirantes, estacas, tem até um bastante específico que é o manifold, tubos, enfim, que foram indubitavelmente utilizados nas obras do consórcio, né? Com relação a essas notas fiscais, a esses produtos, né, nos parece que não há muita dúvida acerca da sua caracterização, da sua consideração como insumos de construção civil. Embora nós tenhamos trazido isso em impugnação e depois em recurso voluntário, isso foi muito pouco debatido em primeira instância, para não dizer que não foi debatido. E o nosso pedido, né, nós temos um pedido até que, se houver dúvida sobre a utilização desses insumos nas obras, que fosse determinada a diligência, né? Então, é um ponto que eu gostaria de insistir, porque, de fato, nós temos as comprovações, nós trouxemos aqui documentos explicativos, notas fiscais, que demonstram que os insumos, né, que a grande parte da autuação, se não a parte principal da autuação, aqui ela se refere realmente a insumos que foram utilizados nas obras de construção civil do consórcio, né? Como esses que eu citei aqui, e de fornecedores que são claramente fornecedores de insumos, né? Como, por exemplo, ArcelorMittal. Portanto, nós insistimos aqui para que seja afastada a incidência do ICMS de FAO sobre os insumos, né, os que forem reconhecidos, e que, se houver dúvida, que seja determinada uma diligência específica para tanto, porque isso não foi objeto, né,
de debates na decisão de primeira instância e também não foi objeto de análise em nenhuma das diligências que ocorreram no processo, né? Brevíssimo resumo sobre as diligências. A primeira diligência, nós impugnamos o auto de infração, apontando que diversas notas fiscais não estavam sujeitas ao ICMS de FAO. E foi quando o fiscal disse que essas notas não haviam sido consideradas no cálculo, né? E aí foi isso que nos chamou a atenção e nos abriu que tornou claro que existia um erro no cálculo, né? Porque nós impugnamos algo que não estava no entendimento do fiscal, mas que, no fim, tinha sido considerado nos cálculos, né? E aí veio a segunda diligência, e aí que o fiscal, de fato, reconheceu, né? Ele não havia analisado isso também na primeira, de fato, ele reconheceu que havia um erro, que ele havia considerado no cálculo coisas que ele mesmo já tinha afastado, né? Então, em relação aos cálculos, muito clara a posição e o reconhecimento do fiscal, e também em relação aos insumos propriamente, né, análise dos insumos, isso não foi debatido nos autos, embora nós tenhamos trazido tanto em impugnação quanto em recurso voluntário. Portanto, fica aqui o nosso pedido também para que seja afastada a incidência do ICMS de FAO sobre esses insumos. Basicamente era isso, agradeço o tempo, a oportunidade, espero ter sido bastante breve aqui e fico à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais. Obrigada, doutor Gabriel, pelas suas considerações. Como foi mencionado, tanto pela conselheira Regina como pelo doutor Gabriel, o processo já veio à discussão do tribunal, na ocasião em que os autos foram baixados em diligência. E após essa correção no valor, aqui vamos analisar outras questões também pontuadas aqui pela defesa no seu recurso. Eu peço à conselheira Regina traga umas considerações sobre a análise que fez nos autos. São pontos trazidos pela defesa, presidente, que são em relação à segunda diligência ter sido corrigido, né, o valor da base de cálculo, afastando valores indevidos, trouxe um valor de 100.458,95, que foi atualizado até a data da lavratura do auto. Ele também fez uma alegação da súmula 432 do STJ, e há uma alegação de que esse item não teria sido rebatido pela julgadoria de primeira instância. Entendo que os pontos da defesa que, em tese, poderiam desconstituir a infração foram atendidos pelo julgador singular, porque ele efetivamente não fez o comentário da súmula 432 na fundamentação do julgamento dele. Entendeu o julgador, na sua convicção, que não era um ponto relevante para a tomada de decisão, fundamentar a decisão de primeira instância, por ser já um entendimento do TAF, né, que a súmula 432 tem um entendimento superado, o doutor traz esse ponto. Então, são esses itens que eu trago para essa... Entendi, então, que o julgador singular, ele alegou todos os pontos que poderia desconstituir a infração, são os pontos que ele levantou no debate, na discussão, e ele traz mais um ponto, que é a questão do consumo, porque o auto ele foi aberto, né, como um consumidor final. São esses pontos, presidente. Obrigada, conselheira Regina. Foi mencionado, também apresentado pelo doutor Gabriel, essa diferenciação entre os termos da impugnação e do recurso, né, em relação à planilha que foi apresentada pela fiscalização. Então, são alguns pontos trazidos no recurso também não foram trazidos na primeira instância. Na primeira instância, a diligência foi mais pontual, no sentido de observar aquelas notas fiscais onde a defesa trazia algumas considerações. E essas notas realmente não foram incluídas no levantamento fiscal para a fiscalização chegar à conclusão da falta de recolhimento do ICMS. Entendo que essa questão em relação a cálculos está alterada,
há uma indicação da defesa argumentando a nulidade do lançamento em razão dessas incorreções, e, do meu entendimento, e é o que temos decidido também no tribunal, é que essas incorreções em cálculo, se não afetarem a materialidade da infração, ou seja, a descrição da ocorrência, que é a falta de recolhimento do diferencial de alíquota, pode ser corrigida no curso do processo, como vem sendo feito, como foi feito no caso aqui pela fiscalização, embora não se tenha uma decisão ainda definitiva sobre o processo, mas a própria fiscalização já reviu seu levantamento e trouxe novos valores. Então, essa questão de nulidade da autoinfração pela incorreção dos cálculos, aí eu finalizo meu entendimento de que não é aplicável ao caso, porque na descrição da ocorrência, a fiscalização deixa claro a cobrança do DIFAL, já na vigência da emenda constitucional 87 de 2015, também na vigência da lei estadual 8.315 de 2015, fato gerador de 2018, e tem a indicação clara quanto à solidariedade do destinatário. Vou confirmar isso da ocorrência. Isso, na descrição da ocorrência traz essa indicação da solidariedade, que é um dispositivo que é tratado na Lei Estadual 8.315 de 2015. Sabemos de toda a discussão que houve em relação em âmbito nacional, em relação à aplicação da legislação infraconstitucional tratando da cobrança do DIFAL após a alteração feita em 2015 na Constituição, e dessas discussões e decisões no âmbito do STF, ficou pacificado o entendimento de que precisaria da lei complementar para regular a questão do DIFAL, mas que a decisão teve modulação de efeitos, portanto, deu validade à legislação estadual e distrital que tratava sobre a matéria. Então, a Lei 8.315, para o fato gerador 2018, ela tem plena eficácia, inclusive quanto à indicação da solidariedade do destinatário, e aí independente do ramo de atividade que participa a empresa. Quanto à soma... Pois não, conselheira Regina. Eu omiti uma informação que eu entendo importante na revisão dos cálculos e apresentada em segunda diligência, nós identificamos uma atualização indevida do crédito tributário, então, apresenta como uma correção demonstrativa. A conselheira Regina, então, está acrescentando a manifestação que fez anteriormente, e da planilha apresentada pela fiscalização na diligência que foi proposta pelo TAF, a autoridade fiscal autuante acabou atualizando até o momento da diligência. É um procedimento que não é adotado aqui no curso do processo. A indicação é clara quanto à competência da autoridade fiscal autuante na lavratura do AINF, ele faz a indicação do tributo no seu valor original e os acréscimos decorrentes da mora e também a multa punitiva, aquela prevista normalmente na Lei 5.530. No caso aqui foi aplicado 40%, né, com base no artigo 78, inciso 1, linha D, a linha E, aqui no caso, centavo de consumidor final. Então, após a lavratura do auto de infração, já não compete mais à autoridade fiscal autuante fazer a atualização monetária em relação a esse valor. Esse valor, ele é submetido, se o processo é submetido a julgamento, ele pode sofrer uma alteração, mas em relação à atualização monetária, isso é feito de forma sistêmica, então não há interferência da autoridade fiscal. E como ela fez essa indicação na diligência, a conselheira Regina já faz essa indicação de que ela observou isso e fez a adequação em relação ao crédito tributário na data da lavratura do auto de infração. É isso? Isso. Então, o demonstrativo da segunda diligência, ele traz o crédito atualizado, que resultou em R$ 100.458,95, porque fez uma atualização indevida. Eu trago no voto um novo demonstrativo do cálculo com atualização até 9 de maio de 2029, né, que seria 2019, que seria o correto,
Então, totaliza aí o total de 56.382,10, são 16.287,40 a unidade padrão da federação. Eu faço essa correção, que há uma atualização indevida no segundo demonstrativo apresentado na diligência. Bem, retomando a questão da súmula 432, de fato, há decisões do tribunal, o doutor Gabriel fez, inclusive, trouxe um curso, há decisões do tribunal afastando a possibilidade de cobrança do diferencial de alíquota às empresas de construção civil, com base na súmula 432 do STJ, afastando a possibilidade de cobrança em relação àqueles insumos utilizados na construção civil. Esse entendimento do tribunal, ele não é que ele tenha sido reformado, é que com a mudança na legislação, a partir de 2015, os fatos geradores posteriores àquela mudança, nos julgamentos que têm sido feitos pelo TAF, o posicionamento já é diferente, porque até antes da mudança, havia um regramento de que nas remessas para consumidores finais se aplicava a alíquota interna do Estado remetente. Então, nada impactava em relação ao Estado destinatário. E com a mudança da Constituição, a indicação é, se for consumidor final contribuinte, este consumidor final contribuinte vai efetuar o pagamento de FAO, porque todas as operações virão com alíquota interestadual. Se o adquirente for consumidor final não contribuinte, caberá a responsabilidade ao remetente da mercadoria, ao pagamento do DIFAL. Então, não tem mais aquela regra de aplicar a alíquota interna do estado de origem. Sempre vai precisar fazer a distribuição da tributação ao estado de destino. Então, essa foi a construção feita na Constituição Federal, a partir de várias discussões sobre guerra fiscal e comércio eletrônico, toda a discussão que houve à época, e isso foi, digamos assim, pacificado na Constituição lá em 2015. Então, a indicação, a partir desse momento, nos processos em que trazem cobrança para fatos geradores posteriores a essa mudança, as decisões do tribunal são no sentido de que a súmula 432 não mais se aplica no caso das aquisições por empresas de construção civil, porque houve uma mudança no regramento do DIFAL pela Constituição Federal. E daí vem a legislação infraconstitucional também. No caso específico, a legislação estadual definiu a responsabilidade solidária do adquirente. É por isso que a cobrança está sendo feita em nome do consórcio Linhão. Nós temos decisão já da segunda Câmara, nesse sentido, eu não tenho aqui numeração do acordo, mas a conselheira pesquisou. 9389, decisão da segunda CPJ. Houve uma discussão no pleno também, mas naquela ocasião se identificou que os fatos geradores exigidos eram anteriores a 2015, então prevalecia ainda a indicação da súmula 432, embora a decisão tenha sido mais recente, acredito que tem uns 2 anos essa decisão que foi para o pleno, não recordo nenhuma decisão posterior. Nessa decisão, nesse julgamento, houve essa discussão quanto à aplicabilidade ou não da súmula 432 e foi feita essa indicação, digamos assim, de corte, né, em relação ao período anterior à mudança na Constituição e período posterior. E o que nós temos, então, é uma cobrança do período posterior a essa mudança constitucional. Então, meu entendimento também, nesse caso aqui, a questão da súmula 432 não seria aplicada ao caso. Nesse sentido, a solicitação de diligência da defesa, eu penso também que ela não deve ser acolhida, porque o objeto da diligência aqui seria para verificar se efetivamente esses itens adquiridos seriam insumos da construção civil. Então, é uma questão
que penso que não precisa ser analisada, justamente porque estaria sendo afastada a indicação da súmula 432 ao caso específico aqui. E, ao final, pela correção que foi feita pela fiscalização, e com essa indicação da conselheira Regina também, que há necessidade de fazer ajuste para que a atualização seja considerada apenas até a data da lavratura do auto de infração, que é aí que vai a competência da autoridade fiscal atuante, nós temos essa indicação, então, pelo acolhimento parcial das alegações de defesa, mas mantendo a exigência tributária no valor que é apontado aí pelo recálculo feito em diligência e pelo ajuste processado também pela conselheira relatora. São essas as questões que eu gostaria de trazer para o debate, e aí, conselheiro Nilson, conselheiro Pedro, fiquem à vontade para apresentar suas considerações. Conselheiro Nilson. Gente, eu ainda tenho dúvida. Que material foi esse que foi considerado de FAO? Que tipo de produto? O levantamento fiscal está em CD, né? Está em CD. O que é consumo? O doutor Gabriel trouxe uma indicação, acredito que no recurso voluntário ele faz uma indicação de alguns itens que entende sejam insumos, né, na Constituição Civil, e aí teria que ver aqui se as notas fiscais estão juntadas aqui, conselheiro. Aí dá para a gente entender do que se trata, se é insumo ou se é consumo. Porque a multa foi feita tendendo a tratar de consumo. É isso? Na verdade, em relação à mudança constitucional, conselheiro, eu acredito que essa discussão sobre insumo ou consumo, ela se perdeu. É o entendimento que eu tenho em relação a esse consumidor final não contribuinte do ICMS, né? Essa é a discussão. Se a gente está falando de um contribuinte do ICMS, a gente vai tratar a questão de outra forma, porque aí, efetivamente há necessidade de ter essa diferenciação, porque o insumo poderá gerar creditamento do ICMS e material de uso e consumo, não, né? Em termos da legislação atual. Eu não tenho todas as notas aqui, conselheiro, mas há uma indicação da defesa. Eu vou passar o processo aqui para o senhor. Eu vejo uma nota fiscal aqui. Se eu quiser fazer alguma pergunta ao doutor Gabriel, também poderá ter uma relação aqui com a nota fiscal. Pedir a conselheira Regina aqui. Sobre esse ponto, eu gostaria de manifestar também, presidente, que para mim é irrelevante qualquer tipo de consideração de insumo, consumo ou qualquer diferenciação, haja vista que temos um destinatário dessas mercadorias, consumidor final, não contribuinte, como já bem definido, ao ponto de que não há a menor possibilidade de considerar qualquer aquisição como um insumo, uma vez que não há posterior saída tributada e não estamos nem falando de qualquer tipo de discussão sobre insumo que incorpore ou não a um produto, haja visto que não há nenhum produto na saída que é tributado, uma vez que não temos um não contribuinte de ICMS em que não há uma mercadoria da qual haja a possibilidade de nova tributação. Temos somente aqui um consumidor final em que essas mercadorias não têm outra destinação que não seja o consumo. Então, a alegação de insumo trazida aqui para mim é totalmente impertinente. O conselheiro Nilson está manuseando o processo para dirimir essa que ele levantou, e nós vamos aguardar um pouquinho. Logo mais, o conselheiro Nilson fará a sua manifestação.
Pelo que eu verifiquei aqui, realmente é um produto para ser usado em obra. Fácil, sem obra, né? Tudo. Eu vou comprar tudo outra, geral, que é um produto para como insumo. Porém, considerando de que empresas que é o consumidor a mais daquela empresa, Doutor Gabriel, o senhor está ouvindo a manifestação do doutor? Era isso. Obrigado, presidente. Era isso que eu ia... Se o conselheiro puder falar um pouco mais perto do microfone, pelo menos para mim está cortando, não sei se para a doutora Bianca também, mas tá... A sua ficou um pouco difícil de acompanhar, perdão. Então, era isso? Era só isso. Chamar a atenção. Continua cortando um pouquinho. veja aí se melhorou. Doutora Josiane, fale para que a gente possa lhe ouvir. Oi, estão ouvindo bem? Ouvindo bem? Agora sim, agora sim. Obrigada, doutora Bianca. Eu peço ao conselheiro Nilson que repita a sua manifestação. Pelo que eu verifiquei das notas fiscais, caso de turno, seja com a empresa de construção ou qualquer uma outra empresa, eu não tenho a menor dúvida que é um produto utilizado como insumo. Outros produtos também utilizaram como insumo. Isso eu não tenho dúvida. E eu dizia, para que eu quero tubulação? Para eu conduzir água, rede elétrica, esgoto, não sei, tantas outras utilidades. Porém, considerando no consumidor final de que ele não é um contribuinte do ICMS, faz sentido realmente não ser considerado como insumo, entra no processo normal. Então, é isso que eu verifiquei. Considerando que ele vai ser considerado como consumidor final, ele deve se acreditar, não sei, ou se vai acreditar, se vai emitir documento fiscal, e pela regra atual, realmente, talvez a empresa não tenha, como é que se diz, considerado essas possibilidades, porque ele não é contribuinte do ICMS, então faz sentido realmente. Em condições normais, tá? Se ele é contribuinte em condições normais, ele vai pegar isso, se acreditar, aplicar a alíquota, seja lá como for, e botar na sua produção, se acreditar do que veio e aplicar a alíquota interna. Então, era só para eu tirar essa dúvida quanto à questão de ser ou não ser insumo, de ser ou não ser consumo. Obrigado. E conselheiro? O conselheiro Pedro já tem alguma consideração adicional? Não, só nesse ponto que o conselheiro Nilson já trouxe, de fato, há um debate aqui e diversas opiniões sobre essa discussão de insumo, mas em relação a empresas contribuintes do ICMS que têm atividade industrial, geralmente, que é o que envolve bastante essas questões, mas afastando aqui o ponto da súmula 432, entendo que o posicionamento já indicado por alguns conselheiros é esse de acordo com que estamos falando aqui de um consumidor final não contribuinte do ICMS. Quanto aos demais pontos, principalmente sobre a questão dos cálculos efetuados, pelo que se pode analisar dos autos, eu entendo que a atuação feita pela autoridade fiscal na revisão dos cálculos está correta, tirando a parte que, como já apontou a conselheira relatora, a atualização do crédito tributário foi realizado não até a data da lavratura do AINF, que é o correto a ser feito, então já me posiciono indicando a necessidade de retificação, como já mencionado. Entendo que nos demais pontos, o que foi trazido e discutido aqui, eu estou
de acordo e apto ao voto, presidente. Obrigada, conselheiro Pedro. Eu queria só trazer mais uma consideração que na fala aí do conselheiro Nilson, eu lembrei também. Eu falei inicialmente, né, que essa construção da emenda constitucional 87, ela partiu de discussões no âmbito dos entes federativos sobre guerra fiscal, e lembro que o setor da construção civil, de fato, tem uma peculiaridade, né, e a súmula 432 veio tentar pacificar essa questão, mas no âmbito dos estados a questão ela nunca foi pacífica, assim, né? Foi objeto até de um convênio do ICMS, no sentido, eu não recordo agora o número, mas o sentido era que os estados remetentes introduzissem nas suas legislações a indicação de que a alíquota a ser aplicada nas remessas para empresas da construção civil fosse uma alíquota diferenciada, em torno de 12%, se não me engano, todos os estados fariam essa indicação nas suas legislações. Mas isso não foi adotado em todos os estados, então acabou que a situação ficou realmente diferenciada no âmbito dos estados. E a alteração feita em 2015, ela tentou pacificar todas essas questões, né, de trazer para o estado de destino uma parcela do imposto, né, que até então vinha sendo retido pelo estado remetente, né, os estados mais produtores, então, ficavam com a maior parcela da tributação, e houve essa mudança de regra, né? Não, agora nós vamos considerar nas operações que não ensejam comercialização posterior, né, então, remessas para consumidor final, nós vamos mudar a regra agora e dar uma possibilidade maior para os estados de consumo. Então, é nesse sentido que é essa mudança, daí porque eu também entendo que o ramo da construção civil não teria por que ser diferenciado dos demais em relação a essa mudança no regramento constitucional. Só para complementar a minha fala em relação a isso. Pois não, Gostaria conselheiro. Pode fazer um destaque. A se manter desse jeito, geraria uma concorrência desleal com o mercado interno. Porque eu trago um produto, vamos dizer, de 7%, quando vem do Nordeste, Centro-Oeste com 12%. Então, aqui, se eu não cobrar isso, o que vai acontecer? Eu vou ter um produto mais barato que eu vou concorrer de maneira desleal com o mercado interno. Então, isso também, realmente, eu acho que vem fazer uma certa justiça. Então, era muito simples eu comprar de São Paulo, de Rio, de Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, seja onde for. Então, eu trazia numa alíquota menor, e com a alíquota menor eu pagaria menos, coisa que não poderia ser feita pelo mercado interno. Então, isso eu acho até que vem regular o mercado como um todo, para que se concorra em condições de igualdade. É o meu entendimento. Conselheira Regina, ainda tem alguma questão para trazer ao debate? Ou já está em condições de... Não, presidente, trouxe esses pontos no voto, trouxe até em destaque realmente a súmula que estava previsto, né, e a gente aqui no TAF várias vezes discutimos a questão do insumo e consumo, mas é uma questão que também já foi ao pleno, né, já consta o entendimento em âmbito administrativo, e o entendimento de que a súmula 42 estaria superada, porque a súmula foi editada no regime anterior, né, do diferencial de alíquota, foi modificada por uma emenda constitucional, 8715, e considera o entendimento geral que as empresas de construção civil então são consumidoras finais, como trouxe aqui o conselheiro Pedro, né? E por esse entendimento, né, de que ela estaria superada, já existe um acordo na segunda Câmara, do CPJ, que eu citei no meu voto, e já há um entendimento do pleno por essa questão do corte do período, né? Nós já temos não mudou o entendimento, tem um corte do período a partir da emenda constitucional. Então, é o que está posto no meu voto, presidente. E aí, destacando essa correção no valor do crédito tributário, né? Eu trago no voto demonstrativo e
o valor atualizado, então, seria 56.382 até a data do auto de infração, né? Eu trago o demonstrativo no voto. Demais conselheiros, têm alguma consideração ainda a fazer? Não, presidente. Terminar o voto, então. Vou pedir à conselheira Regina que o voto em relação ao recurso voluntário 20.367. Voto pelo conhecimento e parcial provimento do recurso voluntário. Obrigada, conselheira Regina. Eu só vou pedir que faça a indicação do valor do imposto original que ficou O no valor levantamento da original, fiscalização. total, 56.382,10. Esse já é a data da correção, né? Valor original, 11.26, 38.337,09 centavos. Tá, Valor original. Só para confirmar que o auto de infração teve o lançamento do imposto original de 158.408 e após diligência, o ajuste foi feito, ficando em 38.000. 337,09. Só para trazer esse esclarecimento também para a defesa que acompanha o nosso julgamento. Conselheiro Nilson, como voto? Eu acompanho o voto da conselheira relatora. Conselheiro Pedro, como voto? Eu acompanho o voto da relatora pelo conhecimento e parcial provimento nos termos aqui apresentados. Eu também acompanho o voto da conselheira relatora. Temos, então, a decisão à unanimidade pelo conhecimento e parcial provimento do recurso voluntário 20.367. A emenda, se estiver disponível, será lida ao final da sessão. Informando ao doutor Gabriel que nós concluímos o julgamento aqui na Câmara e, após publicação, na forma prevista no regimento, haverá publicação da emenda no Diário Oficial do Estado, somente após haverá intimação tanto para o interessado, o consórcio de União, como também a representante da Procuradoria-Geral do Estado, em razão da redução do crédito tributário. E, a partir dessa intimação, as partes têm um prazo de 30 dias para, se entenderem cabível, interpor um recurso de revisão ao Pleno. O senhor ficou com alguma dúvida, doutor Gabriel? Presidente, primeiro, obrigado a todos pelas considerações, votos muito bem fundamentados. A minha única dúvida, presidente, é só em relação ao valor. 56.382 atualizado é só imposto, sem multa, é isso, né? Não, é 38.000 o valor do original. Conselheira Regina, pode. De acordo com o resultado da diligência, o valor principal, né, o imposto relativo ao mês de novembro e dezembro de 2018, totalizou 38.337,09. Com os acréscimos decorrentes da mora e a multa de 40% prevista na legislação, na data da lavratura do auto de infração, o auto de infração ficou no valor de R$ 56.382, em UPF, que é a unidade padrão do Estado do Pará, R$ 16.287,40. Então, foram aplicados os mesmos, inclusive, percentual de juros aplicados de acordo com o que estava no auto de infração. E toda a atualização posterior ao lançamento é feita via sistema, pelo sistema da Secretaria da Fazenda. Tá bem? Perfeito, muito obrigado, presidente, conselheira Regina. Eu agradeço a todos. Vou deixá-los aqui continuar os julgamentos. Tá bem. Obrigada também pela sua participação, doutor Gabriel. Tenha um bom dia, um bom trabalho. Igualmente. Vamos dar, então, prosseguimento à nossa pauta. Vamos fazer a análise do recurso de ofício 22.377, empresa Agromais Comércio de Grãos, processo de minha relatoria, comparecer nos autos, doutor José Galhardo. Vou fazer a leitura do relatório.
Lembrando que os conselheiros recebem previamente o relatório dos processos que são pautados, mas, de acordo com o regimento, há necessidade de leitura durante a sessão. O auto de infração, então, foi lavrado em 30 de janeiro de 2024, com a seguinte descrição da ocorrência. O contribuinte deixou de recolher ICMS relativo às operações, considerando o disposto no regulamento do ICMS, em especial no título e capítulo que tratam das operações de exportação e importação, levando em conta as normas estabelecidas nos artigos 599 e 608 do regulamento, referentes às operações destinadas ao exterior. E a fiscalização narra que procedeu à fiscalização da empresa no período compreendido entre maio e dezembro de 2021, constatou que a empresa emitiu notas fiscais acobertando saída de soja em grãos, com o CFOP 5502, remessa de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros com fim específico de exportação, e não comprovou a efetiva exportação das suas saídas conforme exigido pela legislação. Durante o período mencionado, não foram apresentados os registros necessários para a conclusão das operações de exportação, deixando de atender os requisitos estabelecidos no artigo 604 do mencionado decreto. Daí a fiscalização continua discorrendo sobre os dispositivos que foram descumpridos pela empresa, capitulou a infringência nos artigos da Lei 5.530 de 1989 e dispositivos do regulamento do ICMS, aprovado pelo Decreto 4676 de 2001, aplicando a penalidade de 40% sobre o valor do imposto previsto no artigo 78, inciso 1, a linha L da Lei 5.530 de 1989. O sujeito passivo foi notificado da auto-infração, apresentou impugnação. A Julgadoria de Primeira Instância decidiu pela realização de diligência para manifestação da fiscalização diante da documentação trazida pelo sujeito passivo. Só registrando que o processo atualmente tem 9 volumes, desses 9 volumes, 8 foram os documentos trazidos pela defesa de forma impressa. São cópias de notas fiscais, documentos de exportação e outros documentos. A autoridade fiscal autuante apresentou manifestação, indicando a revisão do levantamento fiscal diante dos documentos trazidos pelo sujeito passivo, o que resultou em redução dos valores apresentados anteriormente. O sujeito passivo foi cientificado do resultado da diligência e os autos retornaram à julgadoria com a indicação de que não foram apresentadas novas razões de defesa. O julgador de primeira instância proferiu decisão pela parcial procedência do auto de infração e do crédito tributário dele decorrente, acolhendo o resultado da diligência e retirando da exigência tributária os valores correspondentes a operações para as quais a fiscalização considerou ter sido comprovada a efetiva exportação das mercadorias recebidas pelo sujeito passivo com essa finalidade. Restaram, entretanto, documentos fiscais para os quais não houve a comprovação de exportação, de acordo com as quantidades de mercadorias recebidas, resultando em parcela residual do crédito tributário, conforme novo levantamento fiscal realizado, cujas planilhas de cálculo encontram-se em mídia digital. O julgador de primeira instância, então, interpôs recurso de ofício ao TAF, diante da redução do crédito tributário, de acordo com o artigo 30 da Lei 6.182, de 1998. O sujeito passivo foi notificado a decisão de primeira instância e os autos foram encaminhados ao TAF. No processo foram juntados documentos que indicam que o sujeito passivo efetuou o recolhimento da parcela considerada devida pelo julgador de primeira instância. Então, não houve apresentação de recurso voluntário, mas essa indicação de que o sujeito passivo efetuou o recolhimento da parcela residual. Os autos no tribunal foram encaminhados ao representante da Procuradoria-Geral do Estado. No caso do doutor José Galhardo, eu fiz a indicação equivocada no meu relatório sobre a doutora Bianca Ormanes, mas o parecer é do doutor José Galhardo. Ele opinou, então, no seu parecer, pelo conhecimento e improvimento do recurso de ofício diante dos documentos que foram apresentados. Na sequência, os autos foram distribuídos a esta conselheira relatora, é o relatório. Eu peço a manifestação da doutora Bianca.
Eu ratifico integralmente o parecer do doutor Galhardo, porque, com relação à mercadoria cuja exportação foi comprovada, o auto não tem como se sustentar. Então, se a questão diz respeito apenas à parte do cálculo do crédito que foi excluída em razão da comprovação da exportação, entendo que não há reparos a fazer a decisão de primeira instância. É como eu entendo. Retorno a palavra à doutora Josiane. Obrigada, doutora Bianca. De fato, como eu mencionei anteriormente, o sujeito passivo trouxe com a impugnação vários documentos, que importaram aqui em 8 volumes, né? Nossos volumes no processo físico, eles se limitam a 200 folhas. Então, o sujeito passivo trouxe bastante documentos, né, na tentativa de justamente descaracterizar aquela ocorrência que foi descrita de que não houve a comprovação da exportação. Aqui, a fiscalização precisou fazer a análise desses documentos. Acredito que, por ocasião da ação fiscal, não foram apresentados todos esses documentos, aqui registrando que a empresa que faz esse tipo de operação, remessa com fim específico, ela precisa dos documentos emitidos na sequência para comprovar aquela exportação. Há aspectos formais a serem observados, a questão de prazo, a questão de referibilidade do documento fiscal de exportação. No documento de exportação também há necessidade da indicação desses documentos. Então, é um controle, digamos assim, rigoroso em relação a isso, porque nós estamos falando de uma operação que não tem incidência do ICMS. E toda essa movimentação de mercadoria com destino à exportação, ela tem esse controle, esse monitoramento, para que efetivamente se confirme que a mercadoria foi exportada e, de fato, o imposto não seja exigido. Dessa análise feita pela fiscalização, ele faz toda a indicação no seu relatório de diligência, que analisou os documentos, verificou a referibilidade, verificou, inclusive, a quantidade de mercadorias. E aqui o produto é o produto soja, então não tem quebra tem mudança de industrialização, algum processo, algum beneficiamento. Então, nesse sentido, a fiscalização fez essa conferência, né, documental, inclusive quanto à quantidade de mercadorias que constam dos documentos de exportação, né, para fazer a correlação com os documentos de remessa, para confirmar que efetivamente houve a exportação dessas mercadorias. A fiscalização, entretanto, aponta, num primeiro momento, algumas notas fiscais que não tiveram comprovação e também uma diferença de quantidade. A empresa foi notificada do resultado da diligência, apresentou novos documentos, a fiscalização, antes mesmo de devolver o processo para o tribunal, reanalisou aqueles documentos e fez a indicação de que uma parcela também daquele valor residual precisava ser retirada e ficou apenas uma parcela menor relativamente à diferença na quantidade que não foi comprovada em determinadas operações. Então, esse valor residual, não houve, como eu mencionei, apresentação de recurso voluntário, ao contrário, o sujeito passivo entendeu pela pertinência da diferença que foi apontada e fez a indicação de que efetuou o recolhimento. Essa questão não está em discussão no tribunal, né, em relação à parcela que permaneceu e o pagamento feito pelo sujeito passivo. A questão de pagamento, assim como a atualização monetária desse valor após a lavratura do auto, ela é de competência da Diretoria de Arrecadação e Informações Fazendárias, então, isso não está em discussão. Mas, em relação ao recurso de ofício, né, como mencionou a doutora Bianca, uma vez comprovada a efetiva exportação, né, ao exterior dessas mercadorias, então, efetivamente, não há por que manter a exigência do crédito tributário. Então, houve essa sinalização da fiscalização em diligência, ainda na primeira instância, o julgador de primeira instância
acolheu o resultado dessa diligência e proferiu sua decisão pela parcial procedência do crédito tributário. Pela análise que fiz dos autos em relação aos documentos apresentados e a manifestação da autoridade fiscal atuante, eu entendo adequada a decisão de primeira instância, entendendo também que, e por isso, né, que ela deve ser mantida e o recurso deve ser improvito, né, para que a decisão de primeira instância se torne definitiva. Então, essas são as indicações que eu tenho em relação ao recurso de ofício 22.377, fico à disposição dos conselheiros para qualquer dúvida aqui for suscitada. Conselheiros, tem alguma consideração? Conselheiro Pedro? Não, presidente. Eu acho que está tudo bem esclarecido, as considerações trazidas pela relatora, pela procuradora, toda a exportação foi efetivamente comprovada, também assim se manifestou a autoridade fiscal e o julgador singular, a parcela que não foi devidamente calculada e verificada pela autoridade autuante, de modo que não houve aqui o recurso voluntário, mas a parcela do recurso de ofício entende que a exportação está devidamente comprovada, assim também tem entendido o tribunal nesses casos, de forma que não há como manter a exigência do ICMS. A Regina já manifestou consideração, conselheiro Nilson também, não? Então, vamos encaminhar ao voto, né, pelas informações que já foram trazidas em relação ao recurso de ofício, a motivação do julgador singular. Eu vou passar a parte positiva, votando pelo conhecimento e improvimento do recurso de ofício 22.377. Conselheira Regina, como voto? Acompanho o voto da conselheira relatora. Conselheiro Nilson, como voto? Também acompanho o voto da conselheira relatora. Conselheiro Pedro, como voto? Acompanho o voto da relatora. Então, a decisão à unanimidade pelo conhecimento e improvimento do recurso de ofício 22.377. Vamos passar ao próximo ponto de nossa pauta, que é o recurso voluntário 21.120, empresa Triel, HT Industrial e Participações, processo de relatoria da conselheira Regina, com parecer nos autos do doutor José Galhardo. Peço à conselheira a leitura do relatório. O relatório. Os autos versam sobre o auto de infração, notificação fiscal, o AINF 812-022-510-001-732, dígito 3, lavrado em 2 de março de 2023, contra o sujeito passivo Triel, Indústria e Participações, em virtude da infração tributária seguida escrita. Ação fiscal, o sujeito passivo deixou de recolher ICMS correspondente à diferença entre alíquotas internas e interestadual relativa à operação com mercadoria destinada a consumidor final. Ação fiscal que ensejou a lavatura do AINF, a análise foi originada do termo de apreensão e depósito, o TAD 812-022-390-00351-451. As autoridades fiscais atuantes enquadraram a infringência na Lei 5.530, de 89, artigo 62, Constituição Federal de 88, artigo 155, parágrafo 2º, inciso 7º e 8º, letra B. A Lei 8.315, artigo 2º, parágrafo único, inciso 2, combinadas com o regulamento do ICMS, nos seus artigos 108, inciso 2º, e 115, inciso 1º. Aplicando a penalidade prevista na Lei 5.530, de 89, artigo 78, inciso I, 1, letra D, aplicando 40% sobre o imposto. O sujeito passivo foi notificado do AINF, apresentou impugnação, argumentando em síntese que a cobrança hora exigida corresponde às operações objeto da nota fiscal número 56179, emitida em fevereiro de 2022, período no qual não era exigido ICMS de FAO, por força do disposto do artigo 3º da Lei Complementar Federal 190/2022. Alegou que, uma vez implementada a Lei Complementar
190/2022, de forma imediata, produzindo efeito no presente exercício 2022, observava-se que o ato do Poder Executivo estava em valor de inconstitucionalidade, pois viola o princípio da anterioridade anual previsto no artigo 150, inciso 3º, letra B da Constituição Federal, assim como infringe a segurança jurídica conferida ao contribuinte. Ao fim, requer a suspensão da exigibilidade do crédito tributário nos termos do artigo 51 do CTN e solicita a nulidade do AINF. Os autos foram encaminhados ao órgão preparador, julgador de primeira instância, distribuídos para julgamento. O julgador singular analisou e refutou as alegações do sujeito passivo e decidiu pela procedência do crédito tributário. O julgador singular fundamentou sua decisão, refutando a alegação da defesa, haja vista que não for observado o princípio da autoridade, não procede o argumento na medida em que vigia a Lei Estadual 8.315, e manifestou o entendimento de que a exigência diferencial de alíquota da mercadoria destinada a consumidor final, não contribuinte do ICMS, com fruto na Lei Estadual número 8.315. Detalhou, no âmbito do Estado do Pará, as alterações introduzidas pela Emenda Constitucional 87.15, e assim possui devido amparo constitucional. Intimada da decisão singular, a autuada foi notificada, interpôs recurso voluntário e, em 18 de dezembro de 2023, com as seguintes alegações: que a Lei Estadual 8.315 estava com sua eficácia suspensa até o início da vigência da Lei Complementar, que seria abril, da Lei Complementar 190/2022, com prazo de abril de 2022. Que a decisão de primeira instância sustenta e fundamenta-se que a Lei Estadual 8.315 estaria em pleno vigor. Em janeiro de 2022, foi publicada a Lei Complementar 190/2022, para assim suprir uma lacuna legislativa e, finalmente, instituir e regulamentar o diferencial de alíquota do ICMS exigido sobre as operações interestaduais destinada a consumidor final. Alega, assim, que a decisão de primeiro grau prejudica de forma substancial o contribuinte, desse modo questiona a legalidade, a razoabilidade da presente cobrança, ilustrada por meio do auto de infração do ICMS. Por fim, solicita a anulação do auto de infração em análise, considerando a ausência de exigibilidade do ICMS de FAO, incidente sobre operações estaduais envolvendo mercadorias destinadas a consumidor finais não contribuintes, situado neste Estado, quando das operações da nota fiscal número 51679, em observância ao princípio da anterioridade esculpida no artigo 150, inciso 3º, letra C da Constituição Federal, e previsão legal expressa disposta no artigo 3º da Lei Complementar 190/2022. Na forma regimental, os autos foram encaminhados à Procuradoria-Geral do Estado. O procurador José Galhardo Martins Carvalho manifestou-se nos autos. Em seu parecer, considerou que no que tange ao exercício de 2022, sobre o momento da produção de efeitos da Lei Complementar 190/22, editada em 5 de janeiro de 2022, que regulou o ICMS de FAO, a questão foi posta em escrutínio judicial no STF e, por meio das ADIs 7.066, 7.070, 7.078, decidiu que o ICMS de FAO segue obediência ao princípio da anterioridade nonagesimal, visto que a Lei Complementar 190/2022 não criou ou aumentou impostos, mas limitou-se a estabelecer normas gerais para a cobrança do DIFAL do ICMS. Portanto, com base no exposto, o lançamento fiscal ocorreu em 2 de março de 2022, anterior aos 90 dias da vigência da Lei Complementar número 190/2022, deve ser julgado improcedente ou ainda. E opinou pelo conhecimento do presente recurso voluntário e de provimento do recurso. É o relatório, presidente. Obrigada, conselheira Regina. Peço a manifestação da doutora Bianca Ormani. Eu entendo muito bem exposto o fundamento do
parecer do doutor Galhardo, inclusive com a questão temporal bastante bem colocada, pelo que eu apenas ratifico os termos do parecer. Obrigada, doutora Bianca. Eu peço à conselheira Regina, traga suas considerações sobre a análise que fez dos autos. Presidente, não temos muito o que debater, nós temos aqui um parecer do Procurador-Geral do Estado, né? Temos as decisões proferidas no âmbito do STF, restou claro que a exigência do DIFAL em relação às operações interestaduais que destinam de bens e serviços a consumidores finais não contribuintes, foram introduzidos na Emenda Constitucional 87 de 2015, após 31 de dezembro de 2021, houve a modulação dos efeitos, né, foi colocado, e somente pode se dar a partir de 4 de abril de 2022, conforme o artigo 3º da Lei Complementar 190 de 2022. Então, o lançamento tributário que se impõe ao sujeito passivo, o documento, deixa eu ver aqui a data referente para a nota fiscal 56179, ela está emitida em fevereiro de 2022. Se antecipando já o entendimento, é um lançamento que não deve ser mantido. Obrigada, conselheira Regina. Como foi mencionado aí, tanto pela conselheira, como também a doutora Bianca, ratificando os termos do parecer do doutor José Galhardo, mas pela indicação quanto à vigência da Lei Complementar 190/2022, houve toda aquela discussão no STF sobre a validade da legislação infraconstitucional após a emenda 87 de 2015, e o STF fez uma clara indicação de que a partir de 2022 haveria necessidade da lei complementar para dispor sobre o DIFAL na forma como foi estabelecida na Constituição Federal. E como houve esse período em que havia necessidade de obedecer ao princípio da anterioridade nonagesimal, nesse período não é possível fazer a aplicação da Lei 8.315 para efeito de cobrança do ICMS DIFAL nas operações com destino a não contribuinte do ICMS, consumidor final não contribuinte do ICMS, nesse período especificamente, e a autuação versa exatamente sobre isso, é uma remessa para consumidor final não contribuinte do ICMS, e foi autuado o remetente na forma estabelecida tanto na Constituição Federal como na Lei 8.315, entretanto, por força da disposição, por força da decisão do STF, a sua manifestação em relação à necessidade de cumprimento da anterioridade nonagesimal, então não é possível manter-se a autuação nesse período, anterior a 4 de abril de 2022, né, entre o período de 1º de janeiro até 4 de abril de 2022. Então, é nesse sentido também a manifestação da conselheira Regina, que já antecipou a sua indicação. Conselheiro Nilson, alguma consideração? Conselheiro Pedro? Da mesma forma como já indicado, entendo que o diferencial de alíquota para consumidor final é não contribuinte do imposto, como previsto na própria Lei Complementar 190 e depois tendo a manifestação da STF nesse sentido, durante o período de 1º de janeiro a 4 de abril não é possível essa exigência, e sendo então o fato gerador ocorrido nesse período, entendo que não há como manter a exigência no auto agora nesse recurso debatido. Esse é o entendimento que eu tenho, e sigo já o que foi, de certa forma, manifestado aqui na julgamento. Bem, não havendo mais dúvidas, então, em relação ao processo, eu peço à conselheira Regina seu voto em relação ao recurso voluntário 21.120. Voto pelo conhecimento e provimento do recurso voluntário para reformar a decisão de primeira instância e declarar a improcedência do AINF do crédito tributário. Como voto, conselheiro Nilson. Eu acompanho o voto da conselheira relatora. Conselheiro Pedro, como voto.
Eu acompanho o voto da relatora pelo conhecimento e provimento do recurso voluntário. Eu também acompanho o voto da conselheira relatora pelo conhecimento e provimento. Temos a decisão, então, à unanimidade, pelo conhecimento e provimento do recurso voluntário 21.120, para cancelar a autuação, nos termos do voto da conselheira relatora. Vamos, então, passar a análise do próximo item de nossa pauta, que é o recurso voluntário 22.809, a empresa é Medeiros e Sular, comércio de veículos, processo de minha relatoria, não aparecer nos autos do Procurador do Estado por essa dispensa, os termos da legislação estadual. Vou fazer a leitura do relatório. O auto de infração foi lavrado em 7 de fevereiro de 2025, com a seguinte descrição: o contribuinte embaraçou a ação fiscalizadora na atividade de mercadorias em trânsito ao remeter o veículo novo van Sprinter 417F, placa TJR 1C52, sem nota fiscal, entrando no estado do Pará por esta Seconde Itinga. Será lavrado o TAD complementar se o contribuinte não apresentar a nota fiscal. Infringência nos dispositivos da Lei 5.530, de 1989, do Regulamento do ICMS e Código Tributário Nacional. Penalidade aplicada, correspondente a 600 UPF, Unidades Padrão Fiscal do Estado do Pará, previsto no artigo 78, inciso 11, a linha C, item 1, da Lei 5.530, de 1989. O sujeito passivo foi notificado do auto de infração e apresentou impugnação. O julgador de primeira instância proferiu decisão pela procedência do auto de infração, indicando que a infração de embaraçar, dificultar ou impedir a ação fiscalizadora decorre de ação ou omissão que impeça ou dificulte a realização da fiscalização. Aduz que a ação fiscal realizada em 27 de dezembro de 2024 se iniciou às 13h13 com a não apresentação do documento fiscal relativo à operação interestadual realizada pelo sujeito passivo. E somente às 14h36 foi feito o segundo procedimento fiscal, quando da apresentação da respectiva nota fiscal, o que gerou outra autuação pela falta de recolhimento do ICMS de FAO. Assim entendeu pela caracterização da infração descrita no auto de infração. O sujeito passivo foi cientificado da decisão singular, apresentou recurso voluntário, alegando em sua defesa que não ocorreu o transporte desacobertado de documento fiscal, pois a nota fiscal número 1520 já se encontrava emitida e autorizada antes mesmo da abordagem, havendo apenas falha procedimental no momento da apresentação. Aduz que o artigo 136 do CTN estabelece que a responsabilidade por infrações tributárias exige dolo ou, ao menos, prejuízo ao erário, porém não houve omissão de receita nem falta de recolhimento do ICMS. Afirma que o princípio da verdade material impõe que a administração reconheça os fatos como realmente aconteceram e que a Constituição Federal, no seu artigo 37, assegura os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, desvirtuando-se a finalidade da norma punitiva quando se aplica multa integral em situação de mero erro formal. Assim, requer o conhecimento e provimento integral do recurso voluntário. Os autos foram encaminhados ao TAF na forma regimental distribuídos à conselheira relatora com a dispensa de parecer do Procurador do Estado nos termos da legislação vigente. Este é o relatório relativo ao recurso voluntário 22.809, que traz, como na ocorrência, a indicação de embaraço à ação de fiscalização de trânsito de mercadoria. Então, registrando que, em relação a essa ocorrência, há uma penalidade específica. A legislação, no artigo 78, inciso 11, a linha C, traz penalidade específica para embaraço, ação fiscal, e na fiscalização de trânsito, essa multa ela é fixada em 600 UPF, e na fiscalização de estabelecimento, ela é fixada num percentual sobre o valor das operações de saída do período.
mas estamos falando aqui de uma operação de trânsito de mercadorias. Em relação aos argumentos de defesa, de indicação que não houve dolo e que a nota fiscal já havia sido emitida, o que se verifica dos autos, pelo menos pela análise que fiz, é que, no momento da abordagem, né, o sujeito passivo efetuava o trânsito de um veículo novo e foi solicitada a nota fiscal em relação a esse produto, né, por ser um veículo novo, ele não veio. Foi essa a indicação da fiscalização e não foi apresentado pelo condutor do veículo a nota fiscal. E como o entendimento da fiscalização era justamente pela necessidade, porque isso faz parte da rotina, né, das tarefas a serem executadas pela fiscalização de trânsito, é justamente fazer o controle das mercadorias que ingressam no território paraense. E foi solicitado, então, o documento relativo a esse veículo e não foi apresentado. Então, nesse momento, a fiscalização fez um primeiro procedimento fiscal de embaraço, ação fiscal, pela negativa na apresentação do documento, e a indicação que, posteriormente, esse documento foi apresentado. Então, não houve justificativa aqui da defesa, porque não foi apresentado o documento no momento em que foi solicitado pela fiscalização. Então, o sujeito passivo indica que não houve dolo, e aí eu até faço uma indicação no meu voto, que é a questão da intenção do agente, do dolo, da má-fé, elas não são levadas em consideração quando se trata de infração tributária, e essa é uma regra bem detalhada no artigo 136 do CTN, e também há uma disposição na lei estadual, que é o artigo 66C, da Lei 5.530 de 1989, que definem que a responsabilidade por infração tributária independe da intenção do agente ou do beneficiário, bem como da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato. Então, não está em discussão aqui a questão do dolo, mas sim a negativa em apresentar o documento que foi solicitado pela fiscalização como item obrigatório para o exercício de suas funções na fiscalização de trânsito. Deixa eu só verificar aqui. A defesa, então, faz uma indicação de que houve uma falha procedimental e que esse erro formal não poderia ensejar a aplicação de multa. Faz a indicação aqui de descumprimento de princípios constitucionais, da razoabilidade, legalidade e proporcionalidade. Nesse ponto, eu entendo que a fiscalização, em nenhum momento, deixou de atender aos princípios constitucionais. A fiscalização estava no exercício de suas funções e, dentro das prerrogativas, efetuou o lançamento do crédito tributário, respeitando as disposições previstas no Código Tributário Nacional, no seu artigo 142, e também na Lei Estadual 6.182, que traz no seu artigo 12 as indicações sobre o auto de infração, o que deve conter no auto de infração, e eu entendo que esse procedimento todo foi bem executado pela fiscalização de trânsito. Então, eu entendo que os argumentos de defesa aqui, eles não merecem prosperar no sentido de descaracterizar a autuação que foi trazida aqui. É o meu entendimento em relação a essa discussão do recurso voluntário 22.809, que traz uma autuação por embaraço à ação de fiscalização de trânsito. Fico à disposição dos conselheiros para eventual esclarecimento de alguma dúvida. Não, presidente. Eu entendi que se trata de um processo de natureza objetiva, e que independe da vontade. Isso.
Sim, essa é a indicação para contrapor as alegações de defesa. Estou satisfeito. Presidente, só para embora a obrigatoriedade de que a mercadoria seja acompanhada com a nota fiscal, o deadline entre não apresentar e apresentar a mercadoria, você tem essa informação? Aí- Posterior, a houve apreensão? A indicação aqui é de 1 hora e 30 minutos, mais ou menos. A fiscalização de trânsito ela é bem dinâmica, assim, por conta da rotatividade, né, dos veículos que passam na fronteira. Então, no momento da abordagem, a fiscalização solicitou o documento. E o documento, naquele momento, não foi apresentado. Então, a fiscalização já fez o primeiro procedimento às 13 horas e 13 minutos do dia 27. Eu não tenho essa indicação no processo. O veículo, ver se eu consigo localizar essa informação para lhe repassar. Não tem essa indicação, o veículo ele já estava licenciado. O licenciamento é do mês de novembro. O licenciamento é do mês de novembro, 29 de novembro de 2024. A ação fiscal foi no dia 27 de dezembro de 2024. Quase um mês após o licenciamento. Não há indicação se o veículo veio rodando, veio transportado, Itinga, fronteira do Itinga. E o veículo... Sim, ele foi licenciado no estado de São Paulo. É compreensível. A nota fiscal ela foi apresentada posteriormente, a indicação da própria defesa aqui, que, por ocasião da ação fiscal, a nota fiscal já tinha sido emitida, ela não foi emitida posteriormente, só que a apresentação foi posterior à ação fiscal. Então, nesse sentido, eu entendo que essa apresentação posterior, ela não descaracteriza aquele momento em que a fiscalização precisou da informação e não obteve a informação do condutor da mercadoria aqui, do bem, no caso, que era o veículo. Só para registrar que há um outro auto de infração, justamente em relação à apresentação dessa nota, onde a fiscalização descreve falta de recolhimento do ICMS diferencial de alíquota, mas é uma outra discussão no outro processo. Neste processo aqui, a discussão apenas é sobre a ação de embaraçar, né, a fiscalização de trânsito de mercadorias. Se efetivamente houve essa conduta do sujeito passivo ou não. Né? É a discussão. Presidente, eu entendo que o próprio contribuinte, nesse caso, ao trazer já essa nota fiscal já emitida, indica que o próprio objeto apreendido se enquadra no conceito de mercadoria e ele se enquadra no conceito de contribuinte ao ponto de já ter emitido essa nota fiscal. Tendo esses pressupostos preenchidos, a obrigação da apresentação dessa nota fiscal e da presença dessa nota fiscal amparando, né, o trânsito dessa mercadoria presente ali já se faz presente, ao ponto de que, estando essa obrigação presente e apresentando a necessidade de apresentar ao fiscal naquele momento não sendo feita, há um evidente embaraço à atividade de fiscalização e, para mim, tá bem delimitada e delineada aí no auto dessa ausência no momento em que a fiscalização o exige e, havendo necessidade não sendo apresentado, para mim resta caracterizado a infração do modo como exposto pelo fiscal. Entendo que isso foi cumprido e os elementos, não houve a descaracterização do desembaraço, até mesmo porque a própria defesa não traz nenhum argumento de que apresentou quando assim foi pedido, mas só trouxe esse documento em momento posterior.
Alguma outra dúvida, conselheiro? Bem, então, não havendo mais dúvida em relação ao processo, eu vou proferir o voto para as informações que já foram trazidas, para verificar se mais alguma questão mais relevante tenha sido feita. Trago no meu voto os positivos da Lei Estadual 5.530, sobre a obrigatoriedade de apresentação dos livros e documentos à fiscalização, seja em procedimento de fiscalização de estabelecimento ou no trânsito de mercadorias. No artigo 124 do regulamento do ICMS, também traz essas disposições quanto às obrigações acessórias do contribuinte de exibir ou entregar ao fisco livros e documentos fiscais previstos na legislação tributária, bem como levantamentos e elementos auxiliares relacionados com a condição de contribuinte, de não impedir nem embaraçar a fiscalização estadual, facilitando o acesso a livros, documentos, levantamentos de mercadorias e demais elementos solicitados, e facilitar a fiscalização de mercadorias em trânsito ou depositadas em qualquer lugar. Nesse sentido, tendo a fiscalização cumprido os requisitos legais, entendo pela adequação da decisão de primeira instância que manteve a autuação, voto, então, pelo conhecimento e improvimento do recurso voluntário para manter a decisão de primeira instância em todos os seus termos. Conselheira Regina, como voto? Acompanho o voto da conselheira relatora. Conselheiro Nilson, como voto? Eu também voto pelo conhecimento e improvimento do recurso voluntário, mantendo o voto da conselheira relatora. Conselheiro Pedro, como voto? Eu acompanho o voto da relatora. Temos, então, a decisão à unanimidade pelo conhecimento e improvimento do recurso voluntário 22.809. Nós temos mais um recurso na pauta da sessão de hoje, que é também dessa mesma empresa, como eu mencionei anteriormente, né? Houve uma nova autuação anteriormente. Nós vamos analisar o recurso voluntário 22.811, empresa Medeiros e Sulato Comércio de Veículos, processo de minha relatoria. Neste processo não há parecer de procurador do Estado em razão do valor do crédito tributário ser superior a 15.000 PF. E aí faço a indicação, doutora Bianca, se necessitar se ausentar, fique à vontade, doutora. Desde já agradeço a sua presença, sua participação. Eu agradeço, então, o registro e vou me ausentar da sessão por conta de um compromisso de ordem particular. Muito obrigada a todos, desejo a todos um excelente dia, uma ótima sessão. Obrigada, igualmente. Igualmente. Vou, então, fazer a leitura do relatório relativo ao recurso voluntário 22.811. Foi lavrado auto de infração em 7 de fevereiro de 2025, com a seguinte descrição. O sujeito passivo deixou de recolher o ICMS correspondente à diferença entre as alíquotas interna e interestadual relativa à operação com mercadoria destinada ao consumidor final, ao remeter van nova Sprinter, placa TJR 1C52, para destinatário consumidor final não contribuinte do ICMS, situado em Belém do Pará, sendo devido o diferencial de alíquota. Infringência nos dispositivos da Lei 5.530, de 1989, da Lei 8.315, de 2015, Regulamento do ICMS do Estado do Pará, aprovado pelo Decreto 4676 de 2001, também dispositivos da Constituição Federal de 1988 e Código Tributário Nacional. Penalidade aplicada a 40% sobre o valor do imposto, previsto no artigo 78, inciso 1, a linha D, da Lei 5.530, de 1989. O sujeito passivo regularmente notificado à auto-infração apresentou impugnação, tendo o julgador de primeira instância proferido decisão pela procedência do auto de infração, indicando que o diferencial de alíquotas é regido no Estado do Pará pela Lei número 8.315, de 2015,
após a alteração promovida pela Emenda Constitucional 87 de 2015 e convalidada com a edição da Lei Complementar número 190 de 2022, que alterou a Lei Complementar número 87 de 1996, estabelecendo que o imposto exigido é devido no momento da entrada em território paraense. Quanto à indicação de que a base de cálculo do ICMS seria reduzida por se tratar de veículo usado, aduz a autoridade julgadora que a redução prevista no artigo 2º do anexo 3 do regulamento do ICMS, aprovado pelo decreto 4676 de 2001, não se aplica ao veículo objeto da exigência tributária, haja vista que a ação fiscal foi realizada no dia 27 de dezembro de 2024 e o documento fiscal do referido bem indica ano de fabricação 2024, modelo 2025, cuja transferência do veículo teria ocorrido em 29 de novembro de 2024, não se tratando de veículo usado para os efeitos tributários, ainda que se encontrasse emplacado em outro estado. Assim, o julgador singular mantém a autuação na íntegra. O sujeito passivo foi cientificado a decisão singular, apresentou recurso voluntário. Argumenta em sua defesa que a operação se refere à venda de veículo usado, documentado pela nota fiscal número 1520, emitida em 16 de dezembro de 2024, com destaque do diferencial de alíquota de 1%, recolhido tempestivamente via GNRE. Aduz que o regulamento do ICMS, em seu anexo 3, artigo 2º, é claro ao estabelecer que a carga tributária efetiva sobre veículos automotores usados será de 1%, cujo benefício decorre do convênio ICM 1581, autorizado pelo CONFAC, não havendo exigência legal, inclusive na legislação do Pará, de tempo mínimo de uso, quilometragem ou efetiva circulação do veículo. Indica precedente administrativo do Estado de São Paulo que corrobora com a interpretação de que se aplica a redução de base de cálculo mesmo a veículos com primeiro emplacamento recente, desde que tenham sido objeto de registro em nome de consumidor final. Afirma que a interpretação restritiva da fiscalização do Pará, que equipara emplacamento recente a veículo novo, viola os princípios da legalidade e da segurança jurídica. Assim, requer o conhecimento e provimento integral do recurso voluntário. Os autos foram encaminhados ao TAF e distribuídos às conselheiras relatoras com a dispensa de parecer do procurador do Estado nos termos da legislação estadual vigente. Este é o relatório. Bem, essa autuação, ela é posterior àquela anterior que nós analisamos, de embargo, em que houve a negativa de apresentação do documento fiscal no primeiro momento, e quando foi apresentada a nota fiscal, a fiscalização identificou que o sujeito passivo estaria comercializando, e é uma nota de comercialização, né, de venda de veículo, comercializando um veículo novo e com a tributação reduzida, entendendo tratar-se de um veículo usado, né? Então, a fiscalização faz a cobrança do ICMS diferencial de alíquota. Não consegui identificar aqui o cálculo da fiscalização, só para reforçar isso. Em relação à cobrança pela diferença, porque efetivamente o sujeito passivo efetuou o recolhimento do diferencial de alíquota, o sujeito passivo não nega a obrigatoriedade do recolhimento do diferencial de alíquota. O questionamento aqui é em relação à base de cálculo do imposto que foi atribuído pela fiscalização. E a fiscalização também utilizou uma alíquota de 12% no cálculo da operação, por se tratar de veículo, não utilizou a alíquota interna para os demais produtos, que aqui já seria 19%. Tem essas indicações em relação ao cálculo. O conselheiro Pedro tem alguma consideração? Então, se puder me passar o processo, presidente, fiquei com vocês falando aí também algumas dúvidas surgiram, e na leitura do relatório também me vieram alguns pontos que
eu trago aqui, também abre para discussão, para o debate, mas não. O que eu quero dizer assim, é que, de fato, não me sinto ainda apto a considerar e fazer esse julgamento, haja vista que tem algumas situações aqui que me parecem ainda não, e que eu não pude extrair dos autos sobre a questão, basicamente, do conceito aqui de utilização de veículo usado, porque é o principal argumento da defesa é o de que fez o recolhimento do ICMS, porém com a base de cálculo reduzida, conforme a previsão tanto do regulamento de São Paulo quanto a previsão aqui interna do regulamento do Pará, prevista no convênio, em um convênio mais amplo, de que há essa redução de base de cálculo e que o contribuinte recolheu o ICMS de acordo com essa redução de base de cálculo e conforme a presidente na relatoria desse processo indica, foi feita aparentemente apenas a diferença desse valor, daquele recolhido e o do cobrado, também com a base de cálculo de 12%, que é a base de cálculo para veículos, se salvo engano, de veículos novos, no qual há a substituição tributária, que também me surge a dúvida agora nesse momento. Então, adianto nesse sentido que eu gostaria de fazer o pedido de vista também do processo para essa análise um pouco mais detalhada, que eu não consegui realizar até a presente sessão, e também para fazer uma comparação entre... Ele traz uma decisão, uma consulta aqui de São Paulo, em que tem um indicativo, ele diz, no caso, de que o veículo, para ser considerado usado, basta... Ele faz no seu recurso essa afirmação, de que o veículo, para ser considerado usado, basta que tenha sido objeto de registro em nome de consumidor final. Ele diz que a consulta de São Paulo faz essa indicação, mas eu também não consegui visualizar nos autos o registro que ele diz ter sido feito em nome de consumidor final, visto que ele em si é uma empresa revendedora de veículos, é um contribuinte de ICMS que faz a revenda de veículos. Então, não consegui verificar nos autos primeiro, se é pertinente essa indicação que ele faz da consulta de São Paulo sobre a caracterização do ser usado de determinado veículo, e se ele traz aos autos indicativos, considerando que seja esse um parâmetro a ser utilizado, de que ele trouxe prova de que faz correspondência, tem aderência, o seu caso concreto, a essa indicação de ter registro em nome de consumidor final. E também queria visualizar se existe alguma questão da aquisição desse veículo, se ele adquiriu esse veículo como um bem do ativo permanente de outra empresa, que já teríamos uma caracterização desse veículo ter sido usado, ou se ele comprou uma mercadoria que já era utilizada e já tinha também esse benefício anteriormente de redução de base de cálculo, que eu não consegui fazer análise no processo. Por isso, peço, então, indico esse meu pedido de vista para que possa analisar essas questões e traga na próxima sessão de julgamento os fundamentos e análise que eu posso fazer, e estejamos, eu no caso, e demais conselheiros também possam fazer suas considerações acerca de estar apto a voto e que possamos proceder ao julgamento desse caso. Esse o questionamento e as considerações que eu tinha para fazer, presidente, com essa indicação do pedido de vista e retorno na próxima sessão do julgamento. Tá bem, obrigada, conselheiro Pedro. Fato, tem essas questões
para análise, porque eles estão pedindo vista, fica suspenso, então, o julgamento, se os conselheiros tiverem alguma consideração aí, também sobre esses fundamentos que foram trazidos. E aí, quando o processo retornar aqui a julgamento, faz uma análise mais específica em relação a esses pontos que foram levantados pelo conselheiro. Em relação à nossa pauta, da sessão de hoje, nós completamos a análise dos processos que foram trazidos, temos apenas a leitura das emendas agora.